boa tarde para você que acompanha a programação da TV Band Vale. Eu me chamo Douglas Cruz e está no ar mais uma edição do Brasil Urgente Vale. Hoje é Natal, quarta-feira, dia 25 de dezembro. Eu agradeço a você que está na audiência da sua casa, com sua família, com seus amigos, seus parentes, assistindo mais uma edição do Brasil Urgente Vale. Hoje especial, edição de Natal, com todas as notícias da região. Eu te faço companhia até as 10 para 7 da noite, com as principais notícias de toda a nossa região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também o Litoral Norte. Nosso WhatsApp já está liberado. O número é o DDD 12 997635060, que você pode mandar sua mensagem para participar e interagir ao vivo conosco aqui do Brasil Urgente Vale, mandando sua sugestão de reportagem, sua reclamação e também comentando os assuntos de hoje. Vale frisar que hoje a gente teve... Ontem, melhor dizendo, a gente teve muita reclamação de rolezinho durante o Natal. O pessoal estourando escapamento de moto, muitos fluxos acontecendo. Já a gente vai ter uma reportagem sobre isso. Para você, meu amigo, minha amiga que estava acompanhando o Brasil Urgente Nacional, hoje no comando do grande Lucas Martins, mostrando o começo da chuva lá na cidade de São Paulo, na capital paulista. Gonzaga, como é que tá o tempo aqui em São José dos Campos? Vamos ver nossa câmera ao vivo aqui da Ponte Estaiada, zona oeste da cidade. Nesse momento, o trânsito tranquilo, o céu já está demonstrativos que daqui a pouco deve cair água. A gente falou na semana inteira que a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de chuvas intensas até para a próxima sexta-feira. Nesse momento o céu está tranquilo, a gente teve mais cedo na hora do almoço as temperaturas, os termômetros batendo os 31 graus na cidade. Nesse momento a gente já vê ali que as nuvens estão chegando pela zona oeste de São José dos Campos. Lembrando que nós também estamos ao vivo pelo portal bandvale.com e também no nosso canal no YouTube. Não esquece de nos seguir no Instagram, Brasil Urgente Vale. Lá você fica por dentro de tudo o que acontece nos bastidores da notícia. E olha, hoje o programa está recheado, algumas notícias positivas, outras nem tanto, né? A gente teve um feriado de Natal, uma ceia de Natal de muitas pessoas sendo atrapalhadas pelos rolezinhos que aconteceram em várias cidades da região. A gente já vai falar sobre isso, mas a gente abre o Brasil Urgente Vale de hoje falando da violência no trânsito. Um homem de 48 anos morreu em um acidente registrado na madrugada de hoje na rodovia Nilo Máximo, em Jacareí. O carro da vítima colidiu de frente com outro carro que vinha na mão contrária da pista. Quem tem mais informações desse caso é sempre ela, a repórter do Brasil Urgente Vale, Caroline Correia, que chega ao vivo com informações desse acidente, dessa vítima fatal de 48 anos, que infelizmente faleceu em Jacareí. Carol, boa tarde para você, seja bem-vinda ao Brasil Urgente Vale. Oi, Douglas. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale desta quarta-feira. Feliz Natal a todos. Mas, infelizmente, abrimos o nosso jornal aqui com uma notícia triste. Essa pessoa que morreu foi identificada como Márcio Barbosa, de 48 anos. Ele faleceu durante a madrugada de hoje em um acidente, como você destacou, na rodovia Nilo Máximo, que fica ali no quilômetro aconteceu no quilômetro 2, no Jardim Colônia, em Jacareí. Segundo as informações, ele estava num carro, ele conduzia um carro, quando acabou colidindo de frente com um carro dirigido por um servidor público federal. Ainda não se sabe, Douglas, quem invadiu a faixa de rolamento, mas a gente sabe que foi um acidente realmente muito forte, né, que acabou com uma vítima fatal. Dentro do carro do Márcio havia uma cachorrinha de raça labrador. Ela acabou ficando aos cuidados de um responsável, né, resgatar animais, até que uma pessoa da família de Márcio entre em contato para poder ficar com essa cachorrinha. Ela acabou sobrevivendo ao acidente, mas o tutor, infelizmente, não, que é o Márcio Barbosa. Bom, o Corpo de Bombeiros foi acionado, inclusive, para atender essa ocorrência, Douglas, mas quando chegou lá, o Márcio já não tinha mais sinais vitais e acabou
constatando o óbito. A perícia esteve no local também e o corpo foi encaminhado ao IML. Bom, Douglas, a gente levantou alguns dados do painel Infociga, né, do estado, que registra aí os números de acidentes para a gente mostrar para vocês como que está a violência no trânsito na nossa região. De janeiro a novembro, foram 352 vítimas mortas no trânsito na nossa região, contra 309 no mesmo período de 2023. Um aumento aí de 13% nas vítimas fatais em toda a nossa região. E vale frisar que a gente sabe que trânsito é muito complicado, principalmente nessa época do ano, né? Muita gente vai sair de casa, vai fazer uma viagem. A gente sabe que o Natal é um pouquinho mais tranquilo, né? O pessoal maneira mais porque tá aproveitando com a família, mas Ano Novo o pessoal acaba aproveitando mais, bebe e às vezes pega o carro. Direção e álcool não combinam. Então vale frisar isso aqui também e vale frisar também que é importante ter atenção no trânsito, porque o trânsito infelizmente mata. Os dados estão aqui para provar, né? 352 mortes no trânsito na nossa região, aumento em relação ao ano passado, e a gente não gostaria de abrir o Brasil Urgente Vale de hoje noticiando uma morte em pleno Natal, né, Douglas? Infelizmente, a gente começa com essa notícia. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações. Essa é a repórter Caroline Corrêa, que está aqui na Zona Oeste de São José dos Campos, apurando as informações de tudo que acontece na nossa região. Infelizmente, mais uma morte decorrente de acidente de trânsito aqui na região. Eu anotei alguns números que a Caroline Corrêa falou para a gente. 352 vítimas fatais de janeiro até o mês de novembro. Se a gente excluir dezembro dessa conta, né, são 334 dias. Ou seja, mais de uma vítima fatal em acidentes de trânsito na região. Morre todo dia uma pessoa vítima de acidente de trânsito na região metropolitana do Vale do Paraíba. Esse número é muito alto. No ano passado, na mesma época do ano, foram registrados 309 acidentes fatais, um aumento na casa dos 13%. E, infelizmente, como a Caroline Corrêa falou, essa tendência é só aumentar, porque dezembro é o mês que historicamente mais registra acidentes de trânsito na nossa região. A gente teve essa vítima aí em Jacareí ontem, identificado como Márcio, de 48 anos. Nossos pêsames à família, que infelizmente teve sua noite de Natal desgraçada com essa tragédia que aconteceu na cidade de Jacareí. Infelizmente, é o retrato da vida real aqui no Brasil Urgente Vale. E olha, a noite de Natal de muitas pessoas foi conturbada na nossa região. Centenas de ocorrências de perturbação do sossego foram registradas em várias cidades aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte e também na Serra da Mantiqueira, principalmente envolvendo motos e os famosos rolezinhos de Natal. Veja. Em São José dos Campos, a Guarda Municipal e a Polícia Militar atenderam a 107 ocorrências de perturbação de sossego somente na madrugada do dia 24 para o dia 25. Foram registrados fluxos às festas de rua, além de rolezinhos de moto em bairros como Campo dos Alemães, Dom Pedro e União na Zona Sul, Jardim Pararangaba e Dom Bosco na Zona Leste, Jardim da Granja e Putim na Sudeste, além da Zona Norte. Em alguns casos, a polícia teve que usar bombas de efeito moral para dispersar o tumulto. No total, 5 veículos furtados foram recuperados e 5 apreendidos, além de uma arma de fogo apreendida e um homem preso. Em Caçapava também foram registrados rolezinhos, quando dezenas de motos tomaram as ruas de bairros da cidade. Em Taubaté, a Guarda Civil Municipal baleou e apreendeu um adolescente que estava com uma arma falsa em uma moto no bairro do Areão. Segundo o relato, ele apontou a arma para os agentes quando passava com uma moto adulterada. Ele foi baleado e socorrido à UPA. A moto em que ele estava foi apreendida. Seu estado de saúde é estável e a Polícia Militar ainda busca o paradeiro do comparsa. Pois é, como a gente já via desde a tarde de ontem, muitas pessoas mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, que é o 997635060, relatando que já estava acontecendo desde as primeiras horas do dia os famosos rolezinhos de moto, que é quando 20, 30, 40 badeneiros se juntam e saem acelerando as motos pelas ruas da cidade, cortando de giro, dando grau, fazendo bastante barulho. A gente já estava recebendo essas reclamações desde ontem e aí está aí o resultado. Somente em São José dos Campos, 107 ocorrências de perturbação do sossego. Daí é difícil a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal atenderem a todas elas.
A gente está vendo imagens de fluxos que aconteceram na zona sul da cidade. O pessoal não pode curtir o Natal de boa, né? Impressionante. Natal é aquela data que a gente espera para encontrar familiares, ver amigos, da tão esperada ceia de Natal. A gente falou ontem aqui no final do Brasil Urgente Vale, dicas para a ceia de Natal, todo mundo se preparando, e daí vem um pessoal que gosta de fazer zona, mas a gente viu que a polícia entrou em ação. Em alguns casos foi necessário o uso de bombas de efeito moral, e eu quero a sua opinião. O Lucas Martins estava no Brasil Urgente Nacional fazendo uma pesquisa, né? O que você acha desses eventos que acontecem no final do ano de rua? Se tornam crimes ou é uma manifestação cultural? Então você também já pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, é o 12997635060. O que você acha? Você acha que fluxo, rolezinho de moto é uma manifestação cultural ou se trata de um crime? Manda a sua opinião que daqui a pouco a gente vai começar com as primeiras interações e participações no programa de hoje. Mas olha, atenção você que é motociclista ou tem parentes que andam de moto. Essa reportagem é para vocês. Piratas do asfalto. Assim são conhecidos os ladrões especializados em roubar motos em movimento. Crime que tem se potencializado nessa época de fim de ano. O produto dos roubos quase sempre vai parar em desmanches clandestinos. Veja na reportagem de Daniel Oliveira. A câmera instalada no capacete da vítima grava tudo. O criminoso de moto aponta a arma e obriga o motociclista a parar. Dois comparsas que estão em outra moto cercam a vítima. Como eu vou descer? Eu vou descer. O motociclista reage. Tira a mão. A gravação termina. A arma dos bandidos era de brinquedo. Eles não atiraram e fugiram sem levar nada. A tentativa frustrada de assalto aconteceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O que você vê agora pode parecer cena repetida, mas não é. Outro motociclista gravou o próprio assalto. Veja em detalhes. O homem trafega pela Avenida Jorge Bey Maluf, trecho movimentado de Suzano, na Grande São Paulo. Os criminosos, divididos em duas motos, chegam, param a vítima e anunciam o assalto. A ação é violenta. Os ladrões querem ter a certeza de que a vítima não é um policial. O homem é revistado e tem o capacete arrancado. A gravação é interrompida. Não dá para ver, mas aqui a vítima também reage e o bando só conseguiu levar o capacete. Nos dois casos, as motos eram de alta cilindrada, as preferidas dos criminosos. Crimes como este acontecem com frequência em diversos pontos do estado de São Paulo. É dessa forma que as quadrilhas conseguem abastecer os mercados paralelos e ostentar nas redes sociais. As motos roubadas, em sua maioria, vão parar em desmanches e as peças são revendidas em lojas clandestinas. Policiais militares acabaram com um desmanche no Itaim Paulista. Um homem suspeito de ser o responsável pelo espaço foi preso em flagrante. No local, os PMs encontraram 5 motos 0 km, cada uma delas avaliada em aproximadamente R$200 mil. Ou seja, só ali havia 1 milhão em motos. São verdadeiras quadrilhas especializadas e os motociclistas certos acabam sofrendo, né? O pessoal que tem moto, principalmente como a gente viu na reportagem, motos de maior valor, tem que deixar a moto em casa nesse fim de ano para não ser surpreendido por um assalto, porque como a gente viu anteriormente nos rolezinhos, grande parte dessas motos que a galera usa até acabar com tudo, fica cortando o giro até acabar com o motor, dando grau, não liga, não tá nem aí para a moto, para o veículo. Muitas vezes essas motos são furtadas ou roubadas, né? E tá aí essa nota triste porque a galera tá zoando, tá acabando com tudo e essa moto muitas vezes saiu de um trabalhador que ralou para pagar aí o seu veículo, muitas vezes ainda está pagando e daí tem as quadrilhas especializadas que ou lucram com isso, vendendo para os desmanches clandestinos ou acabam roubando só por diversão, para curtir no fim do ano
realmente é muito triste. Vamos seguindo com o Brasil Urgente Vale hoje. Atualizações importantes também sobre um assalto que foi registrado em uma casa lotérica lá em São Sebastião. Nós mostramos esse caso aqui ontem no programa, quando 2 criminosos invadiram o local e quebraram o vidro de proteção com martelo e também com facas aí ameaçando os atendentes. Quem tem mais informações ao vivo, fazendo sua estreia aqui no Brasil Urgente Vale, é a repórter Rayane Brancati, que fala ao vivo da nossa redação. Boa tarde, Rayane. Seja bem-vinda ao Brasil Urgente Vale. Oi, Douglas. Boa tarde para você. Uma excelente tarde também a todos os telespectadores aqui do Brasil Urgente Vale. Pois é, Douglas, a gente volta a falar desse crime que chocou a região de São Sebastião, precisamente no bairro do Topolândia. Esse crime que aconteceu em plena luz do dia. Esses criminosos invadiram o local, eles chegaram de moto, eles invadiram usando martelos, facas para render os funcionários, as funcionárias. Os criminosos, eles chegaram no local, conseguiram quebrar parte dos vidros de proteção dos caixas. A dupla conseguiu quebrar ao todo 2 partes de vidro, mas eles não conseguiram acessar a parte em que ficam as funcionárias. Mesmo assim, Douglas, eles conseguiram realizar esse assalto e levaram ainda a quantia de R$15 mil em dinheiro. Essa informação desse valor foi confirmada hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a SSP. Eles fugiram após o crime e até o momento não foram localizados. 3 funcionárias trabalhavam no momento desse crime e, apesar do susto, felizmente elas não ficaram feridas. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local, a perícia foi realizada e o caso foi registrado como roubo e está sendo investigado. Mas chocou toda a região, principalmente por ser em plena luz do dia. Esse crime aconteceu por volta de 10h50 da manhã de ontem, na cidade ali no bairro de Topolândia, em São Sebastião. E agora a gente segue acompanhando as investigações e a gente volta no Brasil Urgente Vale para atualizar o nosso telespectador. Douglas, volto com você. Muito obrigado pelas informações. Essa Rayane Brancati, que está sempre presente aqui no nosso plantão de Natal. E a gente está vendo as imagens aí que o Gonzaga estava colocando para a gente. Obrigado, Rayane, pela sua participação aqui no Brasil Urgente Vale. Esses covardes, né? 3 mulheres que estavam trabalhando na lotérica, dia 24, véspera de Natal. Muita gente acaba procurando as caixas lotéricas exatamente para fazer um saque, visto que muitos bancos já estão fechados nessa semana. Então o pessoal acaba indo na caixa lotérica pagar uma conta ou sacar um dinheiro ou até fazer uma fezinha, porque a Mega Sena já está chegando, 600 milhões já acumulados aí na Mega Sena da virada. E daí os criminosos viram que tinham 3 mulheres e foram com martelos e facas. Olha essa imagem, minha gente. Pessoal quebrando aquele vidro de proteção, que são 2 barreiras, né? Primeiro uma barreira de vidro, depois tem uma barreira de acrílico. Eles conseguiram quebrar a primeira barreira de vidro e daí a barreira de acrílico, que é inclusive muito resistente, feita para inclusive resistir a disparos de arma de fogo, não se quebrou, mas daí essas mulheres estavam sendo ameaçadas e era iminente a entrada desses homens na lotérica. Elas acabaram aí passando o dinheiro porque estavam sendo fortemente ameaçadas e eles levaram, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, cerca de R$15 mil nesse fim de ano. Agora a Polícia Civil está investigando para ver se foi uma fita dada, né? Se alguém passou um horário que a lotérica era mais vazia para esses marginais ou se eles estavam rodando aí pela Topolândia, em São Sebastião, e viram uma oportunidade de fazer um assalto. A Polícia Civil está investigando esse caso. A gente logo espera dar aí a prisão desses 2 indivíduos que cometeram um assalto violento lá no litoral norte, na cidade de São Sebastião. Ainda no litoral norte, um imóvel pegou fogo na noite de ontem em Ubatuba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 11h50 da noite, quase meia-noite, quase no Natal já. De acordo com a corporação, a casa fica às margens da rodovia Rio Santos, lá em Ubatuba. O incêndio não deixou aí vítimas e as causas serão investigadas. O proprietário da casa disse que não havia ninguém no local no começo das chamas. Felizmente, então, ninguém ficou ferido e o Corpo de Bombeiros trabalhou para que outros imóveis não fossem atingidos nesse caso que aconteceu em Ubatuba. Ainda, falando de Ubatuba, no litoral norte, uma árvore caiu na rodovia Rio Santos na madrugada de hoje, por volta das
das 3 horas da manhã. Um pouco mais tarde, na Rio Santos, isso aconteceu lá no quilômetro 66, a rodovia chegou a ficar parcialmente interditada. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda foi causada por fortes ventos e depois da queda a árvore chegou a bloquear a pista no sentido Caraguatatuba. Então é por isso que os bombeiros agiram rápido, porque nesse fim de ano muitas pessoas estão visitando as praias. Mais de 1 milhão de turistas são esperados nas cidades do litoral norte e com uma árvore interditando aí a rodovia ficaria complicado o trânsito pela manhã. A ocorrência não deixou feridos e os bombeiros fizeram então o corte e remoção dos galhos e troncos sem grandes prejuízos para o trânsito. O que você está achando do Brasil Urgente hoje, hein, Eto? Nesse primeiro bloco as notícias não foram muito positivas não, muita coisa acontecendo. Eu quero a sua opinião, a sua mensagem no 997635060, que é o Zap do Povão, onde você pode mandar a sua opinião e compartilhar e falar sobre os assuntos do dia. Mas agora a gente vai mudar um pouco de assunto para um recado muito importante do nosso chefe Cláudio Nicolini. Agora um recado importante para você, chegou a estação mais quente do ano e com ela as férias, o sol, o mar e a piscina. Momentos que pedem um sorriso à altura. Para falar de sorriso, eu estou aqui com a doutora Lara. Mas e aí, você que está me acompanhando, está pronto para arrasar nesse verão? Ainda não? Então transforme já o seu sorriso com a Copp Odontologia para poder aproveitar cada momento desse verão com um sorriso radiante e saudável. E olha, para quem quer transformar o seu sorriso, a Copp oferece diversos tipos de tratamento, como o alinhador invisível, clareamento e também as facetas dentárias, não é mesmo, doutora? Exatamente. A nossa equipe de especialistas já está pronta para te ajudar a ter um sorriso mais branco e alinhado, que te deixe feliz e confiante. E você, o que está esperando, hein? Agende já a sua avaliação com a Copp. É só entrar em contato através do WhatsApp. Código 11 93746 2994 ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. Isso mesmo. Entre em contato com a gente através do WhatsApp, código 11 93746 2994 ou pelo QR Code que vai aparecer aí na sua tela e agende já a sua avaliação. Venha para a Copp e prepare-se para um verão inesquecível. Vamos juntos transformar o seu sorriso. Não perca tempo, hein? É com a Copp. Tá aí o recado importante do nosso chefinho Cláudio Nicolini, que está aproveitando essa folga de Natal. Vamos ver o que o pessoal está comentando nas mensagens do Brasil Urgente Vale, é o 997635060, o seu canal de comunicação aqui com o jornalismo da Band Vale. A Tatiane de São José dos Campos, um Feliz Natal e boas festas para toda a equipe da Band Vale, um ano de grandes conquistas e sabedoria para você também, Tatiane. Obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. O Reginaldo, que está sempre com a gente lá de Tremembé, Douglas, estamos aqui assistindo o Brasil Urgente Vale. Tem que tomar cuidado na rua por causa das saidinhas. Realmente, a gente não sabe se um desses casos já está envolvendo criminosos que saíram nesta saidinha temporária de fim de ano. A gente está cobrando da Polícia Civil e também de outras autoridades informações para ver se esse tanto de criminoso que está na rua não cometeu um novo crime nesse fim de ano. Obrigado pela sua participação, Reginaldo. O Flávio de Guaratinguetá, uma boa tarde, um Feliz Natal para vocês, para você em dobro, meu amigo. Tremembé tá quente, mas pode chover ainda, que seja com moderação. O tempo estava bem quente na hora do almoço, agora o céu já está cheio de nuvens. Obrigado pela sua participação. O Flaviano, que é de Guaratinguetá, mas está nos assistindo lá de Tremembé. Obrigado pela sua participação no programa de hoje. A Rosa está com a família inteira lá em Ubatuba, olha que bacana. Oi, boa tarde, Douglas, Feliz Natal para você. Todo dia assisto Brasil Urgente. O Natal aqui em casa foi ótimo, olha o pessoal ali reunido na foto, que bonita a família da Rosa. Obrigado pela sua participação e um Feliz Natal para você, Rosa. Obrigado pela sua mensagem. A Iamara, aqui também de Ubatuba, boa tarde, estamos aqui reunidos assistindo o seu programa. Manda um abraço para a Regiane, o Ronildo, o Nelson e a Rafaela. Família tá ligadinha no Brasil Urgente Vale, imagem do farol do Cruzeiro, que fica na cidade de Ubatuba, no nosso litoral norte. A gente pode ver de fundo, inclusive, que o tempo já está fechado, muitas nuvens no céu. Então, parabéns e muito obrigado pela sua participação. Um Feliz Natal para você, Yamara.
O José Luiz de Jacareí, Douglas, muito triste esse acidente que ocorreu na estrada entre Jacareí e Santa Branca, Nilo Máximo. Nessa época do ano, todo cuidado é pouco, realmente. Zé, obrigado pela sua participação. A gente não tem informações desse homem de 48 anos, se ele estava voltando de uma ceia de Natal ou fazendo uma viagem familiar, mas infelizmente uma tragédia que aconteceu em Jacareí. Obrigado pela sua mensagem. O Eusébio de Taubaté, boa tarde, Douglas Cruz, aqui no Parque Três Marias. O barulho de moto está horrível. Cadê o policiamento? Estão de férias? Não estão, Eusébio, mas como eu falei, são muitas ocorrências. Realmente a gente recebeu muitas mensagens, meu amigo Eusébio. Foram ocorrências em São José dos Campos, Taubaté, Caçapava. Você que está assistindo, manda também para a gente cobrar depois uma posição da Polícia Militar e de outras autoridades, assim como fez o Eusébio. Obrigado pela sua participação, meu amigo. Rafael Barbosa, de São José dos Campos. Boa tarde, Douglas. Olha o Rafael fazendo inveja na gente, hein? Passei noite de Natal na casa da minha avó. Foi muito bom. Esse é o meu prato de ceia de Natal. Desejo a você e a toda a equipe da Band Vale um Feliz Natal. Ô, Rafael, obrigado pela sua mensagem. Fazendo a gente passar um pouco de vontade. 5 horas, o estômago já começa a sentir aquela falta de uma nova refeição depois do almoço. Mas o que deixa a gente feliz é que hoje tem sobra de ceia de Natal, né? Obrigado pela sua participação, Rafael. Mais mensagens, o Paulo de Taubaté, boa tarde. Rolezinho é crime e deveria ser preso quem coloca a vida de todos em perigo. Um abraço, tá aí a opinião do Paulo da cidade de Taubaté. Eu fiz aquela pergunta no começo do programa, se você acha que esses rolezinhos de moto são aí uma manifestação cultural ou um crime. O Paulo já está dando a sua opinião sobre esse caso. Obrigado pela sua participação no programa de hoje, Paulo. O Tony de São José dos Campos, boa tarde. O barulho das motos é um crime. Não tem nada de cultural. Mais um que está dando sua opinião também sobre esse assunto que a gente está falando hoje aqui. Obrigado pela sua participação, Tony. Então vamos para o intervalo? Vamos saber então como é que está as imagens ao vivo lá de São Sebastião, no litoral norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, todo mundo ligado no Brasil Urgente Vale. Vamos então com imagens de São José dos Campos, melhor dizendo. Está aí a Praça do Torino, Jardim Aquário, zona oeste da cidade. Nesse momento o trânsito tranquilo. Essa região que geralmente registra grande trânsito nesse horário de quase 6 horas da tarde. Nesse momento está tudo bem tranquilo. Não sai daí que daqui a pouco tem mais Brasil Urgente Vale. Levanta a mão aí, prepara pra mexer, que até de manhã. É hora de festejar com grandes nomes da música brasileira. Verão Maior Paraná. Dia 11, 10 da noite. Para começar com o pé direito, bora curtir os sucessos de Félix ao vivo. Chega junto que o clima tá quente. Na Band. Essa é a Ortovip, uma clínica especializada em tratamentos odontológicos há 23 anos, construindo sorrisos em São José dos Campos. Com profissionais especialistas e equipamentos modernos para recuperar o que você mais quer, o seu sorriso. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial. Uma combinação completa de tratamentos para realçar seu sorriso em harmonia com a face. Na Ortovip você tem a credibilidade e segurança que precisa. Agende a sua consulta. Vale a pena ser do Vale, seja em qualquer estação. Vale a pena ver a história em cada canto, em cada coração. Vale a pena ver de perto o folclore do Brasil. Vale repousar no berço que acolhe a todos de São Paulo ao Rio. Vale a pena maresia, caminhar com os pés na areia. Vale contemplar a nobre terra do Alto da Mantiqueira. Vale pela natureza, vale toda a nossa fé. Vale a tecnologia e o orgulho da nossa família. Vale a pena ser do Vale. Vale o encanto da sua cidade. Vale a pena ser do Vale.
Quero agradecer a todos que compraram Vale Cap neste ano e ajudaram a Federação das APAES. O nosso título de capitalização Filantropia Premiável é muito importante. Vocês ajudam a melhorar a vida das pessoas com deficiência. Contamos com o seu apoio em 2025. No Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10.000. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, um C3, mais um Mob, mais R$20.000. Vale Cap é regional, hein? O melhor Réveillon do litoral paulista em São Sebastião. Celebre o Ano Novo na praia, com DJs e queima de fogos sem estampido. Dê as boas-vindas a 2025 no melhor lugar. Momentos inesquecíveis esperam por você. Prefeitura de São Sebastião, juntos somos melhores. Agora, às 5 horas e 59 minutos, o Brasil Urgente Vale está de volta e eu quero a sua participação no nosso WhatsApp. É o 12997635060, Brasil Urgente Vale, edição especial de Natal. Estamos aí num plantãozão da TV Band Vale com todas as informações e eu quero a sua participação. Como é que foi aí sua ceia de Natal, essa virada do dia 24 para o dia 25? Foi tranquilo? Teve gente que mandou foto pra gente da família, todo mundo reunido, como a gente viu os telespectadores de Ubatuba, e eu quero a sua participação. Manda sua foto pra gente ou comenta os assuntos do dia. Hoje tem muita gente falando sobre os rolezinhos que aconteceram, infelizmente, aqui na região. Ontem, na noite de ontem, muitas pessoas passando de moto, fazendo aquele barulho, aquela algazarra. Manda sua mensagem e me ajuda a fazer o Brasil Urgente Vale junto com vocês. Vamos mudar um pouco de assunto. O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas pelo homem de 46 anos que desapareceu na represa de Paraibuna. A vítima desapareceu no último sábado quando tentava recuperar uma moto aquática que foi levada pelo vento para o fundo da represa. Quem tem mais informações desse caso ao vivo da redação é a jornalista Duda Vasconcelos, que entra agora no Brasil Urgente Vale. Boa tarde, Duda. Oi, Douglas, boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale desta quarta-feira natalina. Pois é, infelizmente, o Corpo de Bombeiros encerrou a operação de buscas por Wanderson Fernandes Candelária, de 46 anos. Ele que está desaparecido desde sábado, depois de se afogar na represa de Paraibuna. De acordo com testemunhas, no sábado pela manhã, fortes ventos atingiram a região. Foi quando a moto aquática de Wanderson foi arrastada para o fundo da represa. Ele então entrou na represa de Paraibuna, passou a nadar a fim de procurar a moto, mas não alcançou o veículo e, ao tentar retornar para a margem, acabou se afogando. As operações de busca, então, foram iniciadas pelo Corpo de Bombeiros. As operações incluíram mergulhadores e varreduras na superfície da água. Mas, infelizmente, seguindo o protocolo padrão, depois de 4 dias de buscas, as buscas são encerradas. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, caso haja novas informações que possam ajudar a localizar o corpo de Wanderson, as buscas podem voltar a ser feitas. Já a moto aquática, por outro lado, foi encontrada no próprio sábado. De acordo com Pedro Rangel, que é um guia de pesca esportiva, o veículo foi localizado bem próximo ao local onde o afogamento ocorreu. Junto com um amigo, Pedro conseguiu retirar a moto aquática com a ajuda de um barco. Então, a moto aquática foi sim recuperada, mas infelizmente o Wanderson ainda não foi encontrado e, por enquanto, as buscas estão paralisadas, Douglas. Obrigado pelas informações. Essa é a Duda Vasconcelos, do timaço da Rádio Band Vale, que está junto com a gente aqui da TV Band Vale nesse plantão de fim de ano. É toda a equipe trabalhando para apurar as informações. Infelizmente, a gente tem então essas buscas encerradas. É o protocolo padrão do Corpo de Bombeiros. Esse homem de 46 anos, Wanderson Candelária, que era conhecido como Vandinho, acabou desaparecendo. E a gente viu, inclusive, um relato de um amigo dele que acabou aí localizando a moto aquática próxima ao corpo, que estava, pelo que eu entendi, com o relato da vítima, essa moto não chegou a se desprender muito ao longo da represa. Ela estava próximo da onde aconteceu o afogamento, ou seja, ele pode ter tido aí um mal súbito ou alguma coisa pode ter enroscado na perna, no corpo dele, puxado ele para baixo. Infelizmente, represas e lagos são regiões muito perigosas para nado e a gente espera que o Corpo de Bombeiros tenha alguma nova informação para que possa retomar essas buscas e dar aí uma boa notícia de fim de ano para essa família. É o que a gente espera, nosso desejo para essa família para o ano de 2025. E olha, com esse calorão do verão, aliado às férias, muita gente acaba procurando piscinas, represas, lagos ou até a praia para se refrescar. Que delícia, né? Mas é preciso ter muito cuidado nesses ambientes, principalmente com as crianças. Veja mais recomendações na reportagem de Graziele Gerondi.
A Poliana adora brincar na água. Ela até prefere muito mais a praia do que a piscina. Mas ela sabe que precisa ter cuidados para não se afogar. Eu tomo cuidado para não pisar, em peixes que estão debaixo d'água e olho para a água para ver se tem alguma coisa que pode machucar meu pé. E você vai muito para o fundo do mar? Não, porque senão eu posso acabar me afogando. A Poliana e o irmão fazem natação desde cedo. A decisão da mãe foi para que os filhos tivessem mais segurança em ambientes com água. A preocupação foi a segurança. Óbvio que a gente sabe a parte de atividade física, quão importante é esse contato, e que perdurou, desde os 6 meses até hoje na adolescência. Eles fazem semanalmente, com essa frequência de ter esse estímulo mesmo. Essa professora explica que algumas técnicas aprendidas na natação podem salvar vidas. O que a gente costuma fazer bastante com as crianças é a parte de, se você cair, você tem que ir para a parede. Se você cair, você tem que tentar achar um lugar e aí você precisa observar para onde que você vai. Então você pode fazer um cachorrinho, você pode nadar de crawl, levantando a cabeça para ver para onde que você está indo. Pensar em segurança próximo a piscinas ou na praia é importante para evitar afogamentos. Nesta época do ano, os chamados ao Corpo de Bombeiros aumentam muito por causa dessas ocorrências. Por isso, algumas medidas são importantes para evitar afogamentos. Fiscalização das crianças o tempo todo, né? Elas precisam estar atentas, os pais ou os responsáveis precisam estar atentos o tempo todo. Pode ser usado os obstáculos para proteção e o melhor para prevenir, no final das contas, é colocar a criança no meio líquido, né? Ensiná-la a não se desesperar dentro do meio líquido, uma aula de natação. E se vir alguma pessoa se afogando, esse bombeiro orienta o que fazer. O primeiro passo é conseguir retirar a criança o mais rápido possível, se tiver, né, essa possibilidade, e entrar em contato com o serviço 193 para ser orientado a fazer manobras ou, né, da maneira correta, para que ela possa ser salva o mais breve possível. Tá aí as recomendações que a gente viu do bombeiro Luiz Carlos, que passou para a gente na reportagem da Graziele Geronte. Realmente, os afogamentos são casos perigosos e principalmente entre as crianças. Tem um dado muito interessante que é do Boletim Epidemiológico de Afogamentos no Brasil, que foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Salvamentos Aquáticos, a Sobrasa, que mostra que o afogamento é a primeira causa de morte de crianças com idades entre 1 e 4 anos aqui no Brasil. E 50% desses casos ocorrem dentro de casa. Então, por isso a importância que a gente viu na reportagem da prevenção e dos ensinamentos dentro das piscinas, que são aí a maior causa de afogamento dentre as crianças de 1 a 4 anos. A gente viu uma professora de educação física que dá aula de natação falando sobre algumas orientações que eles sempre passam aos alunos, né? De sempre ficar atento às bordas e principalmente sempre ter uma pessoa atenta a essa criança, que muitas vezes num descuido pode sofrer um acidente e acabar se afogando. É o que a gente não espera, e tá aí essa reportagem que é tão importante para, como diz o nosso título, prevenção. E olha esse caso em Ubatuba. Uma lancha particular resgatou ontem um banhista que estava dentro de uma bola inflável que acabou se afastando para a orla da praia e adentrando aí em alto mar. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Matheus Agostinho, que agora fala conosco no Brasil Urgente Vale. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Douglas, e para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Um banhista foi resgatado na tarde de ontem após se afastar da praia em uma boia inflável em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. De acordo com a apuração aqui do jornalismo da Band Vale, o caso aconteceu na Praia do Lázaro, onde, segundo testemunhas que estavam por lá, uma criança estava brincando com um brinquedo aquático quando acabou sendo levada pela correnteza e também pelos fortes ventos para longe da costa. A situação ali foi rapidamente identificada por outros banhistas que estavam por lá e uma lancha particular foi acionada para fazer o resgate dessa vítima. O GBMAR, o Grupamento de Bombeiros Marítimo, foi procurado para comentar sobre essa ocorrência, mas informou que não participou da operação de resgate. A criança foi salva em segurança. Vale lembrar aqui que a Operação Verão já começou em Ubatuba e a cidade conta agora com mais de 200 policiais militares que reforçaram a segurança no município até o dia 9 de março de 2025, nessa época em que o movimento lá pelo litoral norte é um pouco mais intenso. A cidade conta também com mais agentes do Corpo de Bombeiros e do GBMAR para atender ocorrências de afogamento. Eu volto com você aí no estúdio.
Obrigado pelas informações, Matheus Agostinho. Está aí a informação de que o GBMAR, o Grupamento de Bombeiros Marítimos, não precisou entrar em ação porque uma pessoa que estava passando de lancha ali na praia agiu rápido e conseguiu resgatar esse turista que a gente ainda não teve a identidade. Se era uma criança, se era uma pessoa mais velha, que simplesmente entrou nessa bolha inflável, que acaba sendo uma atração turística a mais nessa época do ano. Muitas praias do nosso litoral norte paulista já oferecem essa opção de lazer, que é muito bacana, mas é perigosa. É necessário tomar alguns cuidados. A gente está vendo nas imagens que houve algum descuido, essa bola, ou melhor, bolha inflável, acabou se desprendendo e saiu aí em alto mar pelo nosso litoral norte. E a gente está vendo nas imagens, inclusive, do resgate, que o tempo estava fechado. Está aí um perigo em dobro, porque essa pessoa fica enclausurada dentro dessa bolha e essa bolha não tem como sair. É muito difícil você fazer a abertura da parte de dentro. Portanto, se ninguém fosse resgatar essa pessoa, essa bolha e essa vítima iria se perder em alto mar. Então, muito cuidado, esse bloco de riscos que a gente está dando de prevenção. A gente estava falando de afogamento e também desse caso do litoral norte, e que é muito importante as pessoas que estiverem nas praias do nosso litoral ter atenção às brincadeiras. E como a gente já falou, inclusive no programa de ontem, está falando desde segunda-feira, principalmente ao consumo de bebidas alcoólicas e aí as brincadeiras no mar, que são uma das principais causas de acidente nesse verão aqui no nosso litoral norte. Antes das participações dos nossos telespectadores, Cláudio Nicolini tem um recado muito importante para você. Olha, agora eu queria dar um recado para você, porque chegou a hora do quadro Vamos Falar de Dinheiro com a Sicredi. Olha, que o empreendedorismo feminino tem crescido, não é novidade para ninguém, né? Mas você de casa que acompanha o Brasil Urgente Vale, você sabia que o Sicredi tem uma linha de crédito voltada para as mulheres? Olha, o Fausto Júnior, que é assessor de investimentos do Sicredi, tem mais orientações. É hora do quadro Vamos Falar de Dinheiro Sicredi. Fala aí, Fausto! Olá, Nicolini. Uma ótima tarde para você e para todos que nos acompanham. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fausto do Sicredi. Vamos falar de dinheiro? Assim, olho no olho, sem palavras difíceis, para deixar a vida mais fácil? Você sabia, segundo o Sebrae, mais de 10 milhões de negócios são liderados por mulheres no Brasil? No entanto, a realidade dessas empreendedoras ainda é bastante desafiadora. Pensando nisso, o Sicredi criou condições diferenciadas em algumas linhas de crédito voltado para atender as mulheres empreendedoras, já disponíveis nas agências Sicredi da região. Esses recursos estão disponíveis tanto para capital de giro, voltado para atender o dia a dia dos negócios, ou para investimento, com o intuito de atender manutenção, implementação e o desenvolvimento das atividades empresariais femininas. Essas condições estão disponíveis para empresas que sejam MEI, microempreendedoras individual, microempresas e empresas de pequeno porte, desde que tenham 40% de mulheres no seu quadro societário ou que seja administrado por uma mulher. Além disso, mulheres autônomas como manicures, pedicures, advogadas, também podem se beneficiar dessas condições. Com essa iniciativa, o Sicredi busca oferecer as ferramentas necessárias para que essas mulheres possam desenvolver os seus negócios e fomentar a sua atividade empresarial. Se você se enquadra nesse perfil, aproveite essa oportunidade. Quer falar mais sobre esse e outros assuntos da sua vida financeira? Procure amanhã mesmo a agência Sicredi mais próxima. Só aqui na região são mais de 50. Estamos sempre de portas abertas para te receber com um cafezinho, entender sua necessidade e atender você da melhor maneira. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Legal, Fausto, obrigado pelas informações. Vamos falar de dinheiro Sicredi? Volta a qualquer momento aqui no Brasil Urgente Vale. Muito obrigado ao nosso chefe Cláudio Nicolini, sempre com recados muito importantes aqui no Brasil Urgente Vale. Vamos ver o que o povo está comentando no nosso WhatsApp, é o 997635060, é o zap do povão aqui no Brasil Urgente Vale. Coloca mais mensagens para a gente, Gonzaga. O Marcelo que está mandando mensagem para a gente, o direito de um termina aonde começa o do outro. O respeito ao próximo, se não há, já está errado, simples assim. O Marcelo que está falando daqueles rolezinhos que a gente estava comentando no começo do programa de hoje. Se o Gonzaga, inclusive, tiver imagens para recuperar para a gente, muitos rolezinhos foram registrados aqui em São José dos Campos, mais de 100 ocorrências de perturbação do sossego somente do dia 24 para o dia 25. A Polícia Civil teve que agir em vários bairros da cidade, principalmente na Zona Sul, com fluxos como esse que a gente
está vendo aqui na imagem no Campo dos Alemães, no Dom Pedro, no União, na Zona Leste também, em bairros como Jardim Pararangaba, Dom Bosco e também na Zona Sudeste, Jardim da Granja, Putim, São Judas, dentre outros. A gente foi cobrar a Guarda Civil Municipal aqui de São José dos Campos e a Polícia Militar, que informaram pra gente que foram 107 ocorrências. Isso é impressionante, somente em um dia. Isso é um número altíssimo para se registrar somente um dia de perturbação do sossego. Isso foi só em São José, tá, gente? Teve imagens também de Caçapava, chegando aqui no Zap do Brasil Urgente Vale, pessoal fazendo rolezinho de moto lá em Caçapava. Teve também uma ocorrência grave em Taubaté, que a Guarda Civil Municipal acabou baleando um adolescente que estava com um simulacro de arma de fogo, uma arma de brinquedo na cintura. Então tá aí, eu quero continuar ouvindo a sua opinião sobre esses rolezinhos que aconteceram no Natal aqui na nossa região. Vamos ver se a gente consegue colocar mais mensagens para a gente seguir ouvindo a opinião do povo aqui no Brasil Urgente Vale. Obrigado à participação do Marcelo, que mandou mensagem para a gente. O Reinaldo Moreira, que está em Caraguatatuba, também está fazendo vontade pra gente. Uma tardezinha de Natal, um café com torradas, vai bem, né, Douglas? Oh, é claro que vai, meu amigo. Pelo que eu acho, tem uma manteiguinha aí na torrada, fica uma delícia para tomar com café. Um ótimo jornal para você, é o que escreveu o Reinaldo. Obrigado pela sua participação, ao Reinaldo que está fazendo aí a gente passar vontade. Obrigado, Reinaldo. Everton Baroni. Boa tarde. Para essa situação de rolezinho, vamos ter que aumentar a punição prendendo e deixar esses motoqueiros sem poder dirigir. Está aí a opinião do Everton. Vale frisar que em vários casos que as motos foram apreendidas aqui em São José, as motos estavam irregulares. Foram 5 apreensões aqui em São José, além de mais 5 veículos que eram furtados. Está aí a opinião do nosso querido Everton. Inclusive, ele mandou uma foto pra gente, ceia de Natal com os meus 2 filhos e a minha esposa aqui em Taubaté. Tá aí a família bonita do Everton, que curtiu o Natalzão lá na casa dele, mandando mensagem aqui agora pra gente no Brasil Urgente Vale. O Joaquim de São José dos Campos, boa tarde. Esses rolezinhos acontecem quando tem as saidinhas dos presídios. É uma verdade também, Joaquim. É uma tremenda falta de educação e respeito com a população. Está aí a opinião do Joaquim comentando sobre esses rolezinhos que têm incomodado os moradores aqui do Vale do Paraíba. O Toninho que está falando de Pindamonhangaba, esse rolezinho perturba e muito. E as autoridades não fazem nada. Tá aí o Toninho que mora lá em Pinda, que tá bravo com essa situação dos rolezinhos que devem ter atrapalhado a noite de Natal dele. Obrigado pela sua participação, meu amigo. O Vadinei de Taubaté, rolezinho é assim: passear pela rodovia Presidente Dutra, destino Lorena. Isso hoje pela manhã. Tá aí o Vadinei, motociclista, que mandou essa imagem pra gente, fazendo um passeio tranquilo de moto. É isso que é um rolezinho, né? O significado da palavra é esse: dar um passeio tranquilo, fazer um rolê. E para quem anda de moto sabe que fazer um rolezinho de moto é muito gostoso, mas não atrapalhando os outros, queimando escapamento, cortando giro, dando grau. Então, tá aí a opinião do Vadinei, nosso amigo motociclista, que mandou mensagem pra gente de Taubaté, indo pra Lorena, que fez um passeio tranquilo de Natal. Realmente, Vadinei, é muito gostoso. Esse é o verdadeiro rolezinho. Obrigado pela sua participação. O Alessandro, boa tarde. Como o povo faz tanto barulho de moto e ninguém faz nada? Tá aí o Alessandro também, que está incomodado com essa barulheira que aconteceu aqui no Natal, na nossa região. Obrigado pela sua participação, meu amigo. O Luiz mandou mensagem pra gente com uma foto. Natal com a família, a coisa mais especial que pode ter. Menino Jesus, venha nos abençoar, minha família e todas as famílias. Realmente, abraços a você e para a equipe. Obrigado, Luiz. Meus sinceros votos também para você nesse Natal e que seu 2025 seja muito próspero. Obrigado pela sua participação, mandando a foto da sua bonita família aqui pra gente no Brasil Urgente Vale. Mais mensagens? O Marcelo de Taubaté, boa tarde, Douglas. O rolezinha seria cultural se todos usassem um capacete e não ficassem torcendo o acelerador. Muito barulho, esse aí é crime. Tá aí a opinião do Marcelo. Realmente, Marcelo, ficar cortando de giro com a moto, sem capacete, são crimes de trânsito que a Polícia Militar e a Guarda Civil da nossa região estão tentando autuar. Como a gente sabe, foram vários casos nessa madrugada. E tá aí a opinião do Marcelo, que mandou mensagem pra gente. O José Sebastião, que mora em São José dos Campos, também mandou uma foto pra gente. Boa tarde, nossa noite de Natal foi ótima. Minha família com a mais nova da família, a Helena, com 3 meses. A gente tá vendo a Helena, olha que belezinha ali de branco.
no canto da foto, e toda a família do José Sebastião, família grande, também família bonita aqui de São José dos Campos, é o pessoal assistindo o Brasil Urgente Vale, mandando a foto aqui pra gente, falando como foi o Natal da família. Obrigado pela sua participação, José. A Eliane, que também está em São José dos Campos, meu Natal foi muito bom ao lado da minha família. Meu grande abraço a todos. Está aí mais uma família aqui de São José dos Campos que está na telinha da TV Band Vale. Obrigado pela sua participação, Eliane, nossa telespectadora assídua aqui do Brasil Urgente Vale. Mais mensagem, a saideira, o Eloy de São José dos Campos. Boa tarde, a polícia tem que prender as motos e aplicar multa bem alta para eles pagarem. Eles vão pensar bem antes de fazerem isto, é a opinião do Eloy aqui de São José dos Campos. Você tem razão, Eloy, a polícia tem que fiscalizar. São vários crimes de trânsito cometidos durante esses rolezinhos e está aí a Polícia Militar, a Guarda Civil e outras instituições de segurança para fiscalizar imagens desses rolezinhos. Gonzaga, a gente está indo para o intervalo, tem imagem da onde? Taubaté? Tá aí, depois do intervalo a gente vai voltar aí com o trânsito nesse retorno do Natal. A gente vai ver como é que estão as rodovias da região. Nesse momento, imagens ao vivo de Taubaté. A gente está vendo lá no fundo a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão e a Serra da Mantiqueira no fundo, e Taubaté aqui na tela do Brasil Urgente Vale. Nesse momento, o tempo segue firme, sem chuva em grande parte da cidade. Não sai daí que o Brasil Urgente Vale volta já. Faça. Eu quero fazer. Os aventureiros estão em um bioma na Argentina onde só os fortes sobrevivem. E pra mim isso aqui não é brincadeira. Chegou a hora da verdade. Então a tendência é melhorar. Mesmo enfraquecidos e abalados pela agressividade do lugar, eles começam a jornada para o final do desafio mais extremo de suas vidas. Chega, esse é o limite. O Clube dos 5 ainda precisa enfrentar mais uma tempestade com ventos fortes e frio intenso. Chegou! A gente precisa ir para um abrigo, se proteger. E com a falta de proteínas, um último plano para garantir o alimento: caçar um jacaré. Largados e Pelados Brasil na Hora Max. Tomara que a gente consiga pegar esse jacaré. Próxima sexta, 10h45 da noite. O streaming da Max na tela da Band. O melhor Réveillon do litoral paulista em São Sebastião. Celebre o Ano Novo na praia com DJs e queima de fogos sem estampido. Dê as boas-vindas a 2025 no melhor lugar. Momentos inesquecíveis esperam por você. Prefeitura de São Sebastião, juntos somos melhores. Descubra o paraíso do litoral norte com a Ilha Morena Praia Hotel do grupo Shangri-La Hotéis em Caraguatatuba. Ideal para toda a família. O hotel oferece bangalôs e suítes confortáveis com ar-condicionado, TV e frigobar. Aproveite as piscinas, toboágua, quadras, salão de jogos, playground e um rio para pesca esportiva. Com Day Use, você pode se divertir o dia todo, mesmo sem estar hospedado. Para eventos, o hotel dispõe de infraestrutura completa de buffet personalizado. Reserve já em ilhamorena.com.br e viva momentos inesquecíveis. Agora, 6h21, o Brasil Urgente Vale está de volta para falar das estradas na nossa região. Muitas pessoas acabaram caindo aí nas rodovias para visitar um familiar ou fazer algum passeio durante esse Natal, e hoje, dia 25, muita gente viajou para encontrar a família e agora já está chegando a hora de retornar para casa. Então vamos saber como é que está o trânsito das principais rodovias da região? Sempre com ela e ao vivo, a repórter Caroline Correia. Carol, seja bem-vinda mais uma vez ao Brasil Urgente Vale. De onde você está? Eu acho que a rodovia Presidente Dutra, de que ponto você está e como é que está o trânsito por aí? Oi, Douglas. Boa tarde novamente para você, para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Eu tô aqui mais na descidinha do Vista Verde ali, acho que no 143, é um pouquinho mais para frente. Então tô nessa descidinha aqui para pegar bem esse movimento da rodovia Presidente Dutra. Como dá para vocês verem, você aí até da tela para vocês darem uma olhadinha, o movimento já tá um pouquinho mais intenso. Claro que não é um movimento de uma quarta-feira comum, que isso aqui ia estar movimentado, já que é umas 6 horas da tarde, né? Então a gente sabe que esse é um horário de pico, mas hoje para o Natal até que tá movimentado. Para quem não sabe, eu vim de Taubaté para São José hoje no período da manhã e
estava praticamente um tapete a rodovia Presidente Dutra, justamente porque muita gente foi almoçar com a família e agora deve estar voltando da ceia do almoço, né, Douglas? Bom, segundo a concessionária Rio-São Paulo, a expectativa é que 339 mil veículos trafeguem pela rodovia durante esse dia seguinte do Natal, amanhã, dia 26. E o horário de pico, atenção motorista, é das 8 da manhã até as 6 da tarde. Então esse deve ser o horário de pico. O motorista que vai usar a rodovia amanhã precisa de um pouquinho de paciência. Nesse período, a concessionária suspendeu algumas obras de reparação nas faixas de rolamento para não ter nenhum tipo de congestionamento. Então, a gente já relembra que amanhã tem esse movimento de pico, então o motorista vai um pouquinho mais tranquilo para poder fazer uma viagem segura. Eu entrei hoje no Brasil Urgente Vale falando sobre um acidente, né? Então a gente não quer noticiar nenhum acidente amanhã. Bom, agora eu mudo de rodovia e vou para outra rodovia movimentada na nossa região, que é a rodovia dos Tamoios, que liga, né, São José dos Campos ao litoral norte. Lá a expectativa é de 189 mil veículos de segunda, dia 23, até a próxima sexta-feira, dia 27. Então, essa é a expectativa da concessionária que administra a rodovia, um movimento mais intenso. E lembrando que esse é o primeiro feriado que toda a rodovia está funcionando. Os contornos foram entregues, tanto norte e sul, então tá a rodovia, né, uma rodovia trazendo um trânsito mais equilibrado, mais tranquilo e fluido para quem desce ao litoral norte. Agora, para quem quer descer pela Tamoios, já seguir para Ubatuba, para São Sebastião, então tá mais fazendo essa viagem com mais tranquilidade. Lembrando que lá tá tendo a operação Papa Filas para não furar pedágio, né? Então é importante não furar pedágio porque também é uma multa. E, além disso, a fiscalização foi reforçada na rodovia durante esse período onde o tráfego vai ser mais intenso, Douglas. Mas, mais uma vez, vou falar aqui da rodovia Presidente Dutra. Como vocês podem ver, o movimento tá tranquilo, tá um pouquinho maior do que ao longo do dia, mas é porque muita gente, com certeza, tá voltando para casa depois de fazer aquela ceia gostosa na hora do almoço, né, Douglas? Volto com você aí no estúdio. Exatamente, a Carol que está desde as primeiras horas do dia na rua, né? Como ela falou, multa de evasão de pedágio, R$ 195, mais 7 pontos na carteira. A Carolzinha que daqui a pouco está retornando para Taubaté. Carol, você que está desde cedo na rua, estava aí na hora do almoço enfrentando aquele calorão. Nesse momento, como é que está o tempo por aí? Estou vendo que atrás de você já tem algumas nuvens, o calor já deu uma amenizada, tá com cara de chuva? Tá com uma carinha de chuva, confesso que na primeira entrada que eu fiz, né, por volta das 5h30, tava com mais cara de chuva, principalmente ali na região do Aquários. Agora, tá um tempinho mais fechado, nebuloso, deve dar uma pancadinha de chuva sim. E o calor amenizou, agora tá fresquinho, porque hoje, na hora do Banho de Cidade, primeira edição, tava até difícil ficar com o olho aberto, porque o sol tava tão forte, e aí batia no chão e voltava pra gente, fica até difícil. Então o calor tava insuportável na hora do almoço, mas agora tá gostosinho e deve vir uma chuvinha. A gente torce pra que venha uma chuva amena, né, Douglas? Que dê aquela refrescadinha, não fique mais quente, né? E que não cause estrago, apesar da Defesa Civil fazer esse alerta para nossa região. Então, vamos torcer para uma chuvinha gostosa para dormir, né? Você gosta de dormir com chuva? Com certeza, Carol, é muito mais tranquilo. E vocês acham que a vida de repórter é fácil? Na hora do almoço, aquele calor, ela lá debaixo do sol, teve que passar um protetor solar e agora, na hora da saída, tá torcendo para não vir chuva, senão acaba se molhando, tendo que colocar capa de chuva, parar o carro próximo do local da entrevista. Tá aí a repórter Caroline Correia que tá com a gente nesse plantãozão de Natal. Obrigado pela sua participação aqui no Brasil Urgente Vale. Carol. Tá aí a repórter Caroline Correia e mais informações das rodovias, inclusive, que eu já estou atualizando aqui nos sites das concessionárias que administram as rodovias da região. Nesse momento, a travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela está funcionando normal, 30 minutos no embarque,
tanto para quem vai para São Sebastião quanto sentido Ilhabela, mas existe uma restrição para veículos de carga, como caminhões e ônibus. Então, atenção, você que está no litoral norte fazendo excursão de ônibus para Ilhabela, nesse momento a travessia de ônibus está suspensa devido à maré baixa, então fique atento às condições. Em demais rodovias, a Carol já falou da rodovia Presidente Dutra e também da rodovia dos Tamoios. Temos aqui também a rodovia SP-123 Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga de Taubaté até Campos do Jordão, que nesse momento está sem trânsito, tudo tranquilo para quem está subindo ou descendo da Serra da Mantiqueira, 42 minutos no trajeto total, de acordo com o DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem. Já na rodovia Rio Santos, principal ligação entre as praias do nosso litoral norte, o trânsito está um pouquinho mais intenso. Para você fazer a viagem completa de São Sebastião até Ubatuba, está demorando 1h50, um trânsito de cerca de 20, 30 minutos maior do que o normal. Portanto, você, motorista que vai pegar a rodovia, fique atento. Também pode sintonizar na Rádio Band Vale FM, a 102,9, que tem em tempo real a situação das rodovias da nossa região. Mas vamos mudar de assunto. Um avião modelo Embraer 190, fabricado aqui no Brasil, caiu nesta quarta-feira lá no Cazaquistão. A aeronave, operada por uma companhia aérea do país, havia decolado da capital com destino à Rússia. O avião transportava 67 pessoas. Autoridades confirmaram que 28 delas sobreviveram. Notícia boa a esse acidente trágico que aconteceu no Cazaquistão. Até o momento, as causas da queda da aeronave não foram divulgadas pelo Ministério dos Transportes do país da Ásia Central. Em nota, a Embraer disse estar profundamente triste com a ocorrência e que os pensamentos e sinceras condolências vão para as famílias, amigos e colegas, além de entes queridos afetados pelo ocorrido. A empresa diz ainda que está acompanhando de perto toda essa situação e que continua empenhada em apoiar as autoridades competentes que agora irão fazer a investigação sobre esse acidente aéreo. A gente está vendo nessas imagens impressionantes. Só repare agora que o avião cai, surge uma bola de fogo. Mesmo assim, pelo lado bom, tivemos sobreviventes. Numa tragédia aérea é sempre muito difícil e agora as autoridades já estão investigando um caso. As primeiras informações que já estão circulando é da possibilidade que esse avião tenha sido abatido por uma defesa antiaérea, mas tudo isso ainda precisa ser investigado. Mas os primeiros vídeos já mostram em marcas aparentes a tiros na fuselagem do avião. Agora a Embraer, que é a fabricante do avião, vai fazer uma investigação minuciosa, como é padrão da aviação. Toda vez que um avião cai, a fabricante é envolvida também na investigação e a gente espera que esse caso seja esclarecido. Mais mensagens? Vamos ver o que o povo está mandando aqui no 99763-5060. É o WhatsApp do Brasil Urgente Vale. Põe na tela aí, Gonzaga. O Doni mandou mensagem pra gente: boa noite, Band. Nossa família está com vocês. Está aí o Doni mandando foto do pessoal reunido ali na casa dele. Família bonita, obrigado pela sua participação aqui no Brasil Urgente Vale. Doni. Mais mensagens, o Jefferson está lá em Jundiaí. Ô, Jefferson, isso significa que ele está assistindo a gente pelo YouTube. Boa tarde, estou curtindo muito o programa. Sou de Jundiaí, estou na casa do meu sogro e sogra aqui em Pina. Então ele está assistindo a gente pela potência da TV Band Vale aqui na região. Desejo a todos um Feliz Natal, diz o Jefferson lá de Jundiaí, que está participando e interagindo e mandando uma foto. Parece ali uma uva, um pêssego, aproveitando uma comida mais saudável na casa do sogro e da sogra aí em Pindamonhangaba. Obrigado pela sua participação, Jefferson. Mais mensagens, o Roel, boa tarde, sobre o rolezinho, bateram no meu carro e sumiram. Fiquei com um prejuízo, tá aí nas imagens do Roel que tá mandando a foto dele, inclusive mostra que parece que ele é, inclusive, entregador, estava andando de carro, o pessoal acabou batendo nele. Manda imagem pra gente, Roel, desse acidente, pra gente cobrar informações sobre a Polícia Civil, se vai ter uma investigação, porque realmente esse rolezinho de moto, são muitas motos que estão irregulares e muitas pessoas acabam passando do ponto, inclusive gerando acidentes. Como a Caroline Correia disse no começo do programa de hoje, são 352 vítimas fatais de acidentes de trânsito. É mais de uma morte por dia, porque esse dado vai aí de janeiro até novembro desse ano. O Infociga, que é o painel que mede informações dos acidentes de trânsito aqui no estado, ainda não contabilizou o mês de dezembro, que ainda está valendo.
Ou seja, a gente tem mais de uma pessoa morrendo no trânsito por dia aqui na região metropolitana do Vale. É sempre preciso ficar muito atento e cobrar das autoridades competentes uma atitude nesses casos. Vamos com mais mensagem, Gonzaga? O Egídio de Caçapava, olá Douglas, na prevenção de acidente aquático, vale o conselho da vovó. Água no umbigo, sinal de perigo, tá aí o Egídio de Caçapava. É aquele velho ditado que quem se previne aí não sofre acidentes, tá aí muito bacana esse recado que todo mundo já ouviu quando era pequeno. Ele falou da vovó, mas eu ouvi da minha mãe, já ouvi do meu pai. Água no umbigo, sinal de perigo, é sempre melhor prevenir do que remediar. Obrigado pela sua participação, Egídio. O Lucas de Lorena, boa tarde. Em Lorena também teve muito rolezinho. Uma falta de respeito e educação. O pessoal lá do nosso Vale Histórico já mandando mais mensagens também, que também teve rolezinho por lá. O pessoal de moto atrapalhando o Natal de muita gente aqui no Vale do Paraíba. Obrigado pela sua participação, Lucas. O Gessé de Caçapava, boa noite, estou em casa agora assistindo você, amo demais esse programa. Obrigado, Gessé, pela sua participação. Fique com a gente que ainda tem mais coisa para a gente mostrar aqui no Brasil Urgente Vale. O José de Jacareí, Douglas, sou motociclista, mas quem faz esse rolezinho não tem o que fazer, realmente. José, quem está dando rolezinho de moto estava sem ter o que fazer nesse feriadão de Natal ou no dia 24, mas daí poderia ter feito alguma coisa de útil, né? Poderia ter passado o Natal com a família, ajudado os familiares a preparar a ceia, não dar rolezinho de moto para atrapalhar todo mundo. Obrigado pela sua participação, José. Saideira Gonzaga, o Valério de Jacareí, boa tarde, Douglas. Chuva chegando em Jacareí. Feliz Natal a toda a equipe, obrigado, meu amigo, para você também. A gente está vendo nas imagens ali que já tem nuvem no céu. Vamos ver como é que está então o nosso litoral norte. Imagens ao vivo de São Sebastião. Olha, o tempo tá bonito por lá. A gente vê um sol de fundo, apesar das nuvens no céu. Essa é a praia de Maresias, em São Sebastião. E não sai daí que daqui a pouco o Brasil Urgente Vale tem uma reportagem especial. O canil de São Sebastião, canil da Polícia Municipal, está recebendo reforços. Não sai daí que daqui a pouco a gente mostra aqui no Brasil Urgente Vale. Um delivery misterioso vai agitar muito a nossa cozinha. O Top 4 precisa atender a 4 pedidos surpresa. 2 com nível de dificuldade fácil e 2 exóticos e difíceis de se trabalhar. Mas nada é tão simples quanto parece. Chegaram 2 ingredientes novos. Neste sábado, meio-dia. Gente, eu acho que eu mais atrapalhei do que ajudei. Mestres da Air Fryer Britânia, na Band. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Nós temos que ter pressa para que a informação chegue o quanto antes para as pessoas, mas a responsabilidade de que é melhor eventualmente você esperar e ter a convicção de que aquilo ali é uma notícia, ela é verdadeira e da forma correta, do que sair de uma maneira apressada e levar uma informação que não é verdadeira. Ao repassar uma mensagem, ao encaminhar algum vídeo, ao tentar chancelar alguma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa, que deturpa fatos, você está levando para frente algo que pode e deve ser uma atitude criminosa. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Com mais de 7 mil colaboradores, o Grupo Mil Clean é hoje uma das maiores referências em múltiplos serviços e limpeza do Brasil. Desenvolveu a sua expertise única, atuando com a mais alta qualidade e inovação do mercado, que gerou unidades nos Estados Unidos. E a competência, reconhecida com certificações de nível mundial. Grupo Mil Clean, há mais de 25 anos, o seu grande parceiro.
Agora, 6 horas e 37 minutos, Brasil Urgente Vale está de volta para falar uma matéria muito especial. O canil da Polícia Municipal de São Sebastião recebeu recentemente novos integrantes. São eles o Paco e o Thor, que estão reforçando a equipe dos K9, famosos cães policiais do Litoral Norte. O repórter Guilherme Ferraz foi lá conferir como anda o treinamento desses agentes e você confere agora no Brasil Urgente Vale. Paco e Thor são os dois novos integrantes do canil da Polícia Municipal de São Sebastião. Os nomes foram escolhidos pela população da cidade em votação realizada nas redes sociais da prefeitura. Os filhotes de pastor belga Malinois chegaram à corporação através de doação. Nesse primeiro momento, a gente fala aí os primeiros 9, 10 meses aí, os cachorros eles são criados como cachorros, tá? São socializados, são colocados aí à prova com contato aí com o maior número de pessoas e coisas possíveis, para eles poderem ir adquirindo a rotina já do trabalho policial, e a partir daí, que a gente vai observando a característica do cão, a gente vai colocando ele no trabalho específico, no treinamento específico de faro. Eles passando por um período específico de treinamento, em torno de quando eles completarem 1 ano e meio, 2 anos, aí eles já podem ir para as operações já reais na rua. Você deve se lembrar da Bereta. Em maio, nós contamos a história dessa cadelinha que foi abandonada em frente à sede da Polícia Municipal de São Sebastião e foi adotada pela corporação. Com 11 meses de idade, olha o tamanho que ela já tá. Por enquanto, a cadela sem raça definida participa de atividades sociais, como visitas em escolas e asilos, mas conforme ela for apurando o faro, pode começar a participar das operações policiais. Esse aqui é o Black, um pastor belga, e ele é meu conterrâneo, é lá de Ribeirão Preto. Ele foi criado no batalhão da Polícia Militar, lá de Ribeirão, onde tinha um canil, e já há 1 ano faz várias apreensões aqui no Litoral Norte. Dá uma olhada na agilidade desse cão. O inspetor Sobral esconde uma porção de droga utilizada para o treinamento do Black. Ele busca o cão e dá o comando para ele farejar o entorpecente. Em poucos segundos, o pastor belga encontra a droga e indica o local. Atualmente, na região metropolitana do Vale do Paraíba, só existem 4 canis. Os das guardas municipais de São José dos Campos e Jacareí, o do 3º BAEP em Taubaté e o canil aqui da Polícia Municipal de São Sebastião, que é o único do Litoral Norte. Está sendo muito positivo, uma ferramenta muito bacana, muito positiva aí para a Polícia Municipal. O canil na Polícia Municipal de São Sebastião está sendo pioneiro na região e uma ferramenta importantíssima para a segurança pública. Além de, com a cadela Bereta aí, que eu acho que vocês já conhecem a história dela, a gente faz um trabalho social incrível que a população aceita de forma muito positiva. Você viu aí que bacana na videoreportagem do Guilherme Ferraz? Os canis, os cachorros da polícia, os K9s, não servem somente para pegar bandido, para farejar droga. Tem um último cachorro que ele falou, a Bereta, melhor. A gente tem informações que ela será utilizada. Foi uma cachorra que foi abandonada na porta lá do canil de São Sebastião e ela está sendo treinada para ser utilizada em ações sociais. Então, é um animalzinho dócil, diferente, essa que a gente está vendo nas imagens. Um animal mais dócil que está sendo treinado para ir fazer ações em hospitais, em escolas, promovendo aí o trabalho da Polícia Municipal e do canil de São Sebastião. Mas olha, eu fiquei sabendo que o treinamento do Paco e do Thor está sendo bom. Viu? A gente tem informações que o treinamento do Paco e do Thor está sendo bom porque eles já sentiram o faro de um suspeito que foi visitar o canil da Polícia Municipal. É o Guilherme Ferraz. Olha aí o Paco e o Thor nas imagens. Já estavam mordendo ali o pé do Guilherme. Guilherme, vai ter que explicar o que você estava escondendo aí, porque os cachorros da Polícia Municipal de São Sebastião têm faro bom. Obrigado aí ao nosso querido Guilherme Ferraz, que está curtindo o plantãozão de Natal com a equipe da Band. Preparou essa reportagem aqui para o Brasil Urgente Vale e estava recebendo o carinho dos cachorrinhos lá do canil municipal da Polícia Municipal de São Sebastião. Vamos seguir então com o Brasil Urgente Vale. Mensagens na tela, o WhatsApp é o 997635060. Eu quero ouvir sua participação comentando os assuntos aqui do programa de hoje. O José Neto, boa noite, meu amigo. Olha, essa noite foi uma maravilha aqui na rua Eufrásio Fernandes, em Guaratinguetá.
Feliz Natal para todos. Olha aí o José Neto, que mora lá em Guaratinguetá, mandando essa imagem para a gente com o riozinho tranquilo de fundo. Feliz Natal para você, meu amigo, e obrigado pela sua participação. A Silvia, boa noite, eu estou aqui assistindo o programa da Band, mando um abraço para minha família, um abraço para sua família. Silvia, um Feliz Natal para você e para todos que estão acompanhando aqui o Brasil Urgente Vale. O Luiz Carlos está em São José dos Campos, boa noite. Minha sogra com Alzheimer não conseguiu dormir. Está em surto o dia todo por causa do fluxo e ligando para o 90153 não fomos atendidos. Zona Leste de São José dos Campos, largada as traças. Está aí o Luiz Carlos de São José dos Campos deixando registrada a sua indignação com esse rolezinho que aconteceu de Natal. Realmente, Luiz Carlos, vamos salvar sua mensagem e mandar para as autoridades para ver o que aconteceu na Zona Leste de São José dos Campos, que o policiamento não chegou. Mais uma pausa no Brasil Urgente Vale, vamos com imagens ao vivo agora de Aparecida. Nesse momento faz 28 graus na cidade, o tempo está nublado por lá. Não sai daí que daqui a pouco tem mais Brasil Urgente Vale. Fórmula 2 tem um novo campeão, Gabriel. O mundo está aos seus pés. 22 anos de domínio absoluto, de Emerson a Piquet a Senna. É isso que ele vai buscar lá. Para chegar na Fórmula 1 tem sacrifício e ele nunca reclamou. Eu tenho noção do que eu represento, mas não a quantidade. Ele não teve infância, ele não teve vida, né? Eu passo o dia inteiro no simulador quando eu tô em casa. A vida dele foi treinar, treinar, treinar. O Brasil de volta ao grid. Eu tô pronto, o que vier. Neste domingo, meio-dia, na Band. Eu falei então tá, eu falei eu falei vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva, será que você não viu não? No fim da noite, não sei o que fazer. Só de momento sem... Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu. Se tava com saudade, hoje eu mato ela. Nativa. Não perca neste sábado, dia 28, às 5h30 da tarde, o especial Cidades da TV Band Vale em Caraguatatuba. Melhorias que transformaram a cidade e suas belezas naturais e os desafios superados nos últimos anos. Venha conferir como Caraguá se reinventou, tornando-se um exemplo de crescimento. Sábado, 5h30 na TV Band Vale, Caraguatatuba, um lugar de encantos e conquistas. Brasil Urgente Vale. Oferecimento Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Agora 15 para 7 da noite, Brasil Urgente Vale está de volta. Daqui a pouco tem Otávio Baldin com Band Cidade, segunda edição. Agora a gente vai falar de uma combinação que é terrível: bebida versus direção. A impunidade aliada desses criminosos que bebem e transformam os carros em verdadeiras armas. Não faltam relatos de pessoas que bebem, dirigem e acabam causando acidentes. Mas para várias acabam saindo pela porta da frente das delegacias. Um caso vem chamando a atenção no Paraná. Um vereador bêbado que matou um idoso já tinha respondido por dirigir embriagado e continua solto. Embriagado e com a carteira de motorista suspensa, o vereador eleito de Guarapuava, interior do Paraná, Kenny Rogers Gonçalves Anacleto, atropelou e matou um idoso de 82 anos na calçada. Depois tentou fugir, mas acabou preso por 2 delegados que passavam pelo local. O acusado pagou fiança de 15 salários mínimos, pouco mais de R$21 mil. O vereador eleito vai responder pelo crime em liberdade. Ele não permaneceu preso porque foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A lei brasileira só prevê a prisão preventiva em casos de homicídio doloso, quando se assume o risco de matar alguém.
Conhecido como Kenny do Cartório, nome usado na eleição para a Câmara Municipal, o vereador eleito já respondeu a processo por dirigir embriagado e por porte ilegal de arma, além de ter sido condenado por lesão corporal e disparo de arma de fogo. Esse é mais um caso de impunidade envolvendo motoristas embriagados. Em Belo Horizonte, o motorista continua solto depois de ter matado avô e neta em 2021, quando dirigia bêbado. Condenado pelo crime na semana passada, ele voltou a causar mais 2 acidentes depois de beber, mas pagou fiança. Desde 2019, ele foi flagrado dirigindo bêbado pelo menos 4 vezes. Esse advogado criminalista defende que a prisão seja pedida em casos de reincidência ou agravantes. Se realmente for comprovado que teve essas somatórias de circunstâncias, que ele realmente estava bêbado, que ele realmente estava com a carteira cassada, a acusação tem que ser realmente formalizada da maneira mais grave. Depois sai com um saco na cabeça da delegacia querendo se esconder. Bebeu, dirigiu e matou e saiu pela porta da frente, mas com um saco na cabeça. A lei precisa ser revista urgentemente nesses casos. Vamos ver as mensagens do povo que estão participando, pessoal que está assistindo o Brasil Urgente Vale? Dá tempo, Gonzaga? O Edson, neste Natal desejo que todos nós possamos colher momentos de simplicidade e gratidão, assim como colher mangas maduras de uma árvore na praça. Aí, meu amigo Edson, colhendo manga, obrigado pela sua participação, um Feliz Natal a todos e para você também, Edson. Mais mensagem, dá tempo? Domingos de Taubaté, nossa saideira, boa tarde. Os barulhos dessas motos estão demais. O meu sogro é acamado, ele não tem um pingo de respeito com ninguém. A polícia deveria tomar uma atitude porque está demais. É a população revoltada. Obrigado, Domingos, pela sua mensagem aqui ao Brasil Urgente Vale. Quem já está chegando aqui no telão é ele, Otávio Baldim, que está no comando do Band Cidade segunda edição. Otávio, quais os destaques do jornal de hoje? Pois é, muitas notícias, hein, Douglas, inclusive mostrando a rotina de quem, como nós, trabalha também neste feriadão de Natal. Pois é, Otávio, então um bom jornal para você, um Feliz Natal, meu amigo, para você e para todos que acompanham a Band. Até mais!